Graça e a paz, noiva de Cristo. Avivamento. Um dos conceitos de avivamento, amados, é que o avivamento é um constante mover do Espírito Santo na igreja, produzindo vida espiritual. E eu quero perguntar a você, como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida espiritual? Veja, quando você invoca Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida e você está salvo, amém? Amém? Glória a Deus, amém. Porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Mas existe uma coisa que vai facilitar a sua vida, e nós vemos isso em todas as Escrituras Sagradas. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo tiveram a sua vida facilitada. Porque verdadeiramente, ser cheio do Espírito tem grandes vantagens. Eu quero falar de algumas coisas nessa noite. Mas o que eu vejo há muito tempo, porque eu nasci num lar evangélico, eu fui a muitas igrejas, conheço muitos ministérios, mas existe uma igreja que está fora da igreja. Eu não culpo, porque as pessoas estão sedentas pela obra do Espírito Santo. Eu não as culpo. Mas o que uma vez eu estava falando com uma pessoa que é do tipo de que vai em todos os eventos, todos os retiros, todos os acampamentos, acampa dentro, acampa fora, né? Tudo que tem, em todos os lugares, nada contra. Inclusive eu sou um pastor que eu sou bem liberal quanto a isso. Eu digo para os irmãos da igreja: olha, irmão, você vai aonde você quiser, né? Só que muitas vezes eu quero um feedback. E aí, o que mudou na sua vida? Se não mudou nada, valeu a pena? Então valeu a pena? Porque na verdade, a vida espiritual, que é sua vida espiritual, não é a vida espiritual de outras pessoas. Há muitos anos atrás, houve um grande avivamento em Pensacola, Estados Unidos. E lá vinham caravanas do mundo todo, de todos os Estados Unidos, chegavam ônibus e ônibus e ônibus e ônibus e ônibus. Mas a melhor pregação que existe lá em Pensacola foi quando aquele homem de Deus disse: o que é que você veio fazer aqui? Quando nós chegamos a uma conclusão que parece que é um turismo gospel. E ele começou a dar o testemunho de por que o avivamento estava acontecendo ali. Porque ele dobrou os joelhos e começou a orar. Porque ele disse: Senhor, eu quero fazer diferença. Porque ele pagou um preço. Mas o que acontece hoje é que a igreja, e lembre, quando eu falo igreja é a parte ruim, quando eu falo noiva é a parte boa. E eu não sou contra a igreja, sou pastor de igreja. Mas quando eu falar igreja, você entende que é a parte ruim. A igreja hoje quer viver de fast food, ou seja, eu vou, recebo, e aí? Quantas pessoas eu encontrei na minha vida reclamando das igrejas onde saíram, e eu digo assim: por que você não fez diferença lá? Ah, porque lá não deixavam falar em línguas. E por que você não começou a orar? Por que você não começou a jejuar? Por que você não começou a clamar a Deus para que houvesse um avivamento naquele lugar? Era mais fácil sair, não era? É mais fácil fugir. Queridos, uma vida espiritual é uma responsabilidade de onde você estiver. Onde você estiver.
E ontem eu acho que eu não terminei a história da chuva em Florianópolis, né? Estava chovendo. E a primeira igreja que eu vi na frente era uma igreja católica. E eu estava indo para uma igreja batista lá em Florianópolis. Pastor Salles, alguns irmãos aqui conheceram ele. A água caiu assim que eu vou te dizer. Desabou. Furou o cano no céu. Olhei a igreja católica do outro lado da praça. Corri para dentro da igreja católica. Eu disse, eu vou ficar aqui até terminar a chuva. Começou a missa, sentei. Padre está falando. E ele abre a Bíblia, sabe que eles abrem a Bíblia lá? Ele abre a Bíblia sim, é Bíblia. Na igreja católica tem Bíblia. E lá ele começou a dizer um salmo. E eu, oh, aleluia! E o pessoal olhou para mim. Eu não me lembro qual era o texto. Mas cada vez que ele falava, eu digo, oh, glória! E o pessoal olhava para mim. E vocês acham que eu ia parar de dar glória e dar aleluia? Sabe o que eu fiz, querido? Aumentei o volume. E chegou uma hora que o padre disse, agora levante e dê a paz do Senhor. Gente, eu levantei e comecei a dar a paz do Senhor, todo mundo me olhando, todo mundo ficou sentado. A minha vontade, porque o avivamento, querido, o avivamento é isso, é atividade. Eu quase que comecei a, sabe, a minha vontade era levantar, querido, levanta, católico. Levanta, nada contra os católicos, não é isso, mas levanta, tu não entendeu o que o padre disse, é para dar paz ao Senhor. Mas não é culpa da igreja católica não, porque na igreja evangélica tem muita gente morta. Muita gente. E eu quero falar hoje, queridos, da importância de você ser cheio do Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas acham, não, tem que ser cheio do Espírito Santo. É o pastor que está lá na frente. E o pastor não é super-homem, o pastor não pode fazer todas as coisas. Enquanto o pastor está ministrando aqui, você pode estar ministrando aí. Quantas vezes nos cultos onde eu estou, que eu dou liberdade, Bispo Roberto também dá liberdade aqui. Uma das coisas que eu escutei desde que eu cheguei aqui, 1999, quando eu fiz a minha primeira pregação, e o homem não muda a fita. Bispo Valdiné, o homem não muda a fita. Toda vez que ele entrega o microfone para mim, ele diz assim, na liberdade do Espírito. Mas que negócio é esse? Mas essa é a verdade, é na liberdade do Espírito. Porque quando a gente entende que o Espírito Santo sabe melhor do que nós, deixa ele fazer. Aí levanta uma irmã lá na igreja e começa a orar pelas pessoas. Aí alguém chega para mim e diz, a irmã está orando no meio que tu está pregando. Deixa o Espírito Santo agir. Aí começa alguém a falar em línguas lá mais alto que a minha pregação. Mas aquele irmão falou mais alto. Deixa o Espírito Santo agir. Pare de se queixar e vire este maluco espiritual. Você tem que virar este maluco espiritual, porque o mundo não entende. Mas o mundo, quando está em perigo, escute bem, quem eles procuram? Os malucos. Quantas vezes meus colegas de faculdade, meus colegas de trabalho, um negócio apertou, era meio agente secreto, eu chegava no trabalho, o cara já estava na porta. Carlos, dá um chegadinho. Eu já pensava, né? Fomos demitidos. Né? Eu pensava no pior. Pô, Carlos, aquele negócio que me falou é sério mesmo. Ore, o negócio dá mesmo, dá sim. Ele contava, eu orava, dava certo. Sabe por que dava certo, amado? Porque dá certo quando você ora, quando o Espírito Santo... Meu pai falava uma coisa. Quando você ora em português, vai subir aos céus, vai subir aos céus. Vai. O anjo vai vir com uma bandeja de prata, vai pegar as tuas orações e vai levar. Agora, quando você ora em línguas,
quando você ora através da ação do Espírito Santo, gente, o anjo nem se mete. O anjo se afasta assim, porque ele sabe que vai vir um raio e vai pegar aquele negócio e vai subir. Isso é muito sério, queridos. É muito sério. A vida espiritual, ela é muito séria. E eu quero falar de algumas coisas aqui para conduzir vocês a uma vida espiritual. Ah, pastor, mas eu não sei se eu quero isso não. Tá legal como eu tô, eu vou na igreja, eu sento. Beleza, amados, eu não estou pedindo para você virar um pregador para as nações, eu não estou dizendo para você virar um profeta. Não, queridos, mas eu quero que você tenha uma vida espiritual, onde mesmo quando você estiver falando em português com o teu vizinho, com o teu parente, o Espírito Santo esteja em plena atividade. A primeira coisa está em Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Alguns ficaram cheios do Espírito Santo. É isso? Poucos ficaram, os irmãos estão apavorados. Que versão é essa do pastor? É versão do demônio? Eu estou realmente fazendo de propósito. Diz que todos. Às vezes quando a gente ora, e eu oro por todos, queridos, eu não vou fazer uma oração de, olha, eu vou fazer uma oração no final, esta oração só será para as pessoas que começam com a letra C. Já viu isso, Adilson? Algum pastor fazendo isso? Somente os irmãos da letra C serão abençoados nessa noite. É todos. A minha parte é fazer a oração, a sua é crer e receber, porque é para você também. Amém, noiva? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero que você aprenda: ser cheio do Espírito Santo leva você a pregar a palavra. Há muitas pessoas querendo o poder do Espírito Santo, mas não pregam a palavra. Não convidam as pessoas, não falam do amor de Jesus, mas eu quero ser cheio do poder de Deus. Meu pai, pastor João Carlos Marques, ele falava a tempo e fora de tempo. Eu estou treinando isso. O pastor Luiz Cláudio viu na casa dele o quanto eu estou treinando algo que meu pai sabia fazer com graça. Ele comia e falava de Jesus ao mesmo tempo. Era um negócio que não dá para entender. Hein, Valdinéia, lembra disso? Eu tento, não consigo, eu não tenho este ministério. Meu pai falava o tempo todo de Jesus, o tempo todo. Todo o tempo. Quem conheceu ele nas mesas, nos retiros, em Veranópolis, o bispo muitas vezes esteve lá conosco, a bispa esteve lá muitas vezes conosco. O melhor momento com meu pai nem era quando ele pregava, é quando ele sentava na mesa. Café da manhã, gente, era pastor João Carlos Marques, um monte de gente em volta e eu aqui na mesa sozinho. Subia para o culto, o povo já estava batizado no Espírito Santo. Porque era ali na mesa. Queridos, você é um crente de tempo todo, você bate o cartão. Agora eu estou na igreja, agora eu sou crente. Amados, avivamento não é simplesmente para você ter, é para você ser. Ser cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente ter o Espírito Santo. Amém? A primeira coisa, eu quero falar de profecia. E aí o pessoal da mesa aí já sabe que a palavra é profecia. É um esquema que eu fiz com eles aí. Tá pronto? Solta. Se vocês levarem a sério, diz o Senhor, de hoje em diante,
os anjos que estão do vosso lado tomarão enérgicas providências, Mokashetekam, em todas as áreas espirituais, materiais e econômica, porque o Senhor é Deus. Não vai ser descontado do teu salário. Mas é de extrema importância você ouvir o pequeno que eu trouxe. Se não der aí, eu tenho no meu celular aqui, eu boto o microfone e a gente vai ouvir de qualquer forma. O negócio vai sair. Se vocês levarem a sério, diz o Senhor, de hoje... Solta sem eu precisar pedir para você soltar, é só soltar. Profecia, lá em Lucas 1:67 diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Veja, antes de profetizar, tem a frase, cheio do Espírito Santo. Você só profetiza porque você está cheio do Espírito Santo. Eu não vou ler o texto todo, eu só quero colocar os pontos que existem na Bíblia. Sim, existem profecias na palavra de Deus. E quando eu falo de profecia, o primeiro versículo que vem na minha mente: não havendo profecia, o povo... O que o Giba pregou hoje de manhã? O diabo ele vem para corromper, para romper a aliança com Deus. Quando não existe a profecia, ou seja, quando não existe a palavra viva do Senhor, a palavra ao vivo, né? A palavra agora, o povo se corrompe. Por quê? Porque a profecia é a direção de Deus, é Deus continuando falando. Deus está falando pela palavra de Deus? Sim, Deus fala pela palavra de Deus, mas Deus fala pelos seus profetas. Ontem, no início da reunião de ontem, Bispo Roberto, como profeta, orou sobre a minha vida e entregou uma mensagem. Se você não assistiu, está gravado. Para mim fez diferença ele ter falado aquelas coisas? Claro que sim. Querido, quando você chega aqui, você vai trazer uma mensagem para um evento como esse, que não somente está atingindo vocês, não somente atingindo você que está assistindo ao vivo, mas as milhares de pessoas que vão assistir daqui uma semana, daqui a 30 dias, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui até que o Senhor venha. Pessoas terão a oportunidade de assistir esses vídeos. Da mesma forma como você vai ouvir, quando estiver pronto, uma mensagem. Ô glória, agora trouxeram o Luciano. Luciano é homem de Deus. Profeta dos cabos e das redes. Havendo profecia, o povo se corrompe. Eu vou contar um testemunho, já que vai demorar um pouquinho ali. No celular? Pode? Vai, vamos lá. Não tem problema. Se vocês levarem a sério, diz o Senhor, de hoje em diante, os anjos que estão do vosso lado tomarão enérgicas providências, Mokashetekam, em todas as áreas espirituais, materiais e econômica, porque o Senhor é Deus. Feche os seus olhos e diga: eu creio. Feche os seus olhos e comece a dizer: eu creio na minha vida. Eu creio sobre a minha família, eu creio sobre os meus negócios, eu creio, porque isto é uma profecia. Este homem que deu essa profecia, ele já está nos céus, mas a profecia não foi dada por ele.
Quer dizer, foi transmitida por ele foi o vaso, ele foi o instrumento. A profecia foi dada por Deus. Deus trouxe através do seu Santo Espírito. Por isso, passa o tempo, passa as pessoas, mas a palavra de Deus, ela continua. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Por isso que a profecia ela é importante. Eu quero contar o meu testemunho. Quando eu tinha 10 anos, eu estava numa Assembleia de Deus. Meu pai era o pregador, porque meu pai nunca foi pastor de igreja, ele era itinerante. Meu pai foi considerado um avivalista internacional. Ele viajou por 72 países levando o avivamento. E eu estava lá, 10 anos de idade. Acredite, eu era bem baixinho. Até os meus 12 anos eu era bem baixinho. Eu dei um salto para 1,90 com 12 anos de idade. Então eu era pequenininho, no último banco da igreja, uma igreja comprida, bem comprida, mais comprida que aqui, que esse corredor. E meu pai está lá pregando, e eu estou sentadinho ali, já acostumado com as pregações dele, já acostumado com o jeito dele, contando testemunhos, muitos testemunhos eu já conhecia. E se levanta lá no primeiro banco, uma senhora, pensa numa senhora de idade, era mais velha ainda. Uma senhora negra, cabelos brancos, parecia uma uva passa, tão magrinha, mas quando ela levantou, ela olhou para mim, e eu olhei para ela, e eu disse, é comigo. Sério, irmãos? Porque quando o Espírito Santo começa a falar, ele fala antes de acontecer, você sabe que é com você. E ali eu já comecei a tremer. Porque eu aprendi desde criança que a gente tem que ter temor quando Deus fala. Mas eu era com tremor. E aquela senhora vem. Eu vou ter que descer aqui, tá, gente? Para mostrar para vocês como é que... Câmera, acompanha aí. Não quero te deixar na mão. Aquela senhora caminhava assim. Chinelinho de dedo. Queridos, aquilo levou uma eternidade. Meu pai pregou, fez o apelo, tiraram dízimo, oferta. Não, isso eu estou brincando. Queridos, que eternidade, eu não ouvi mais nada, eu não ouvi o que meu pai dizia, eu não via mais ninguém. E aquela senhora vinha em slow motion. Mas quando ela chega a 1,5 metro de mim, levantou a mão numa velocidade, e eu já comecei a chorar. Era choro, choro. Assim diz o Senhor. Não precisava nem dizer mais nada. Assim diz o Senhor, tu és meu. Antes do ventre da tua mãe, não é do ventre da tua mãe. Você sabe o que é isso? Antes do ventre da tua mãe, eu te escolhi. Serás pregador. Outras coisas ela falou. E ali com 10 anos de idade, eu sabia o que o Senhor queria de mim. Mas isso não quer dizer que aquilo ia me levar até aqui. Porque eu podia simplesmente não querer. Você sabia disso? Lembra que ontem eu dei a água para a Miriam? E se a Miriam tivesse com sede, mas a Miriam não bebesse a água, ela ia continuar com sede. Queridos, o Espírito Santo, ele está diante de você e dizendo, olha, se você quiser, é seu. Jesus uma vez disse, e eu esqueci a primeira parte do que ele disse, mas os ceifeiros são poucos, como é que é?
A seara é grande, faltou a seara, faltou a seara. Ô, irmãos, para te ver. A idade está chegando. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai pelos trabalhadores. Quem que tinha que rogar ao Pai? Quem? Quem que tinha que rogar ao Pai? A quem Jesus está convidando para rogar? Quem? Os fariseus? Os saduceus? Os romanos? O pipoqueiro da esquina? Para quem Jesus disse que era para rogar? Quem? É eu, você. Nós temos que rogar por mais, mais ministérios, mais. Porque há uma necessidade da igreja do que? Ser cheia do Espírito Santo para com intrepidez anunciar a palavra de Deus. E toda vez que Deus traz a profecia à igreja, quando traz a profecia no individual da sua vida, e se isso ainda não aconteceu, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Havia um senhor lá na igreja, ele não está mais conosco porque ele foi para São Paulo, ele já era um senhor de idade, foi viver com o filho dele. E ele, recém-novo no Evangelho, e ele tinha uma casa na praia, lá no Rio Grande do Sul, juntamente com as suas 2 irmãs. Então, os 3 já idosos iam para a praia, passavam um tempo. E ele resolveu caminhar na areia e ele começou a falar com Deus. E ele disse assim: Deus, o que é viver sem Ti? E ele sentiu como se um vácuo, como um nada, uma coisa sem... Ele não soube descrever, mas ele disse que foi a pior coisa da vida dele. E ele ouviu aquela voz dizendo: assim será depois que eu buscar a minha noiva. E ele começou a chorar e ele queria voltar logo para a igreja para contar para minha esposa, porque ele sempre participava, porque era um senhor de idade, ele não ia no domingo à noite, ele ia na quinta-feira, na tarde do refrigério. E ele gostava de contar para a pastora Débora, minha esposa. E ele contou para ela, e as lágrimas caíam. E eu disse: esse homem teve uma experiência espiritual. Se você ainda não teve uma experiência espiritual, faça perguntas para Deus. Faça perguntas para Deus, porque Deus quer responder você. Amém, queridos? Mas também há o perigo de procurar os profetas. Queridos, não procure os profetas, deixe Deus encontrar você. Eu tenho pessoas queridas, inclusive teve aqui, a profeta Ivone esteve aqui em Brasília. Amados, quantos irmãos lá da igreja foram falar com a irmã Ivone dava a palavra. A vida continuou a mesma coisa. Não mudava nada. Por quê? Porque ouviu o que Deus mandou, mas não realizava o que Deus mandou. Então não adianta. Não adianta você estar na igreja mais avivada se você não mudar. Amém, amados? O pastor Giba falou hoje de manhã que meu pai lhe dizia assim: eu sou igual a você. E eu dizia para o meu pai: pai, tu tem razão. As pessoas são iguais a ti, mas as pessoas não fazem o que tu faz. Quantas pessoas, como eu quero. Pessoas agora estavam dizendo: eu quero ser batizado no Espírito Santo, né, pastora Elza? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Dobra o teu joelho, entrega a tua vida. Chora na presença do Senhor. E o Senhor vai te encher do seu Santo Espírito. Por quê? Porque Ele quer. A segunda coisa que eu quero trazer nessa noite: falar com unção e verdade. Lá em Atos 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Se você assistir a pregação dessa manhã, você vai dizer assim: o pastor Carlos clonou os versículos do pastor Giba. Porque o pastor Giba falou de Pedro, né? Que Pedro ganhou quantas almas? 3.000. 3.000. E veja bem, queridos,
Se você analisar o que estava acontecendo, o povo foi cheio do Espírito Santo. Alguns começaram a dizer, esse povo está embriagado. Se ninguém falasse nada, sabe o que ia acontecer, Adilson? Ah, essa igreja aí, eu não vou. Porque eles, ó, porque ninguém levantou a voz. Querido, ser cheio do Espírito Santo é você levantar a voz em nome da defesa do Evangelho, em nome de defender a honra de Deus. Pedro se levantou, opa! Estes homens não estão embriagados. Eles foram cheios do Espírito Santo. E papai começou a pregar e pregou, e pregou, e pregou, e pregou. E Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que a palavra, a unção que saía dele, Salmo 81, 10, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Abre bem a boca. Sabe por que diz isso, abre bem a boca? Porque, queridos, não dá para ser crente. Não, eles não estão. Vocês estão ouvindo aí? Eles não estão bêbados. Não estão. Eles não beberam nada, não. Estão ouvindo aí? Vou aumentar o volume. Não, eles não beberam. Eles estão, não. Meio, sabe? Meio que se escondendo. Não! Povo de Jerusalém, disse Pedro, estes homens não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, porque Jesus assim. Quem quer esse Jesus? 3.000. Eu fiquei imaginando quem que fez essa conta. Hein, Gilberto? Giba, essa conta está errada, Giba, era mais. Não deu para contar todo mundo. Porque teve gente que se converteu e foi para casa chorando. Eu acredito que foram mais, sim, amados. Sabe por quê? Que 3.000 estavam ali, mas eles foram para casa. E chegaram em casa e falaram, olha, aconteceu algo em Jerusalém. E é isto que é a intrepidez do Espírito Santo, amado. Você sai de um culto e você quer falar do culto. Você quer ligar para as pessoas. Você quer transformar vidas pela palavra de Deus. Você quer transformar vidas pela palavra de Deus. Falar com unção e verdade. Quantos de vocês, levante a mão e fique com a mão levantada. Você está me ouvindo e você está entendendo. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Você está me ouvindo e você está entendendo. Isso é unção. Porque o que sai da minha boca chega no teu coração e na tua mente. Não simplesmente pelo que eu falei, mas pelo que o Espírito Santo começa a te revelar. Porque cada um de vocês, fica com a mão levantada, cada um de vocês recebe a mesma palavra de forma diferente. Porque vai receber a mesma palavra naquilo que você precisa. Cada um de vocês está recebendo, e não existe isso simplesmente no agir humano. Isto é espiritual. Até mesmo se Deus quiser que você entenda algo diferente do que eu estou falando, para que a tua vida seja cheia do Espírito Santo, Ele faz isso. E eu estou falando porque eu já muitas vezes vi isso. Pode baixar a mão. Às vezes eu prego na igreja e daqui a pouco os irmãos pelo WhatsApp, pastor, que bênção quando o senhor falou aquilo. E eu digo, eu não falei aquilo. Já aconteceu isso, bispo? Alguém te falar isso? Mas como? Eu não falei, mas a pessoa ouviu, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo agindo.
Isso é vida, isso é o que eu falei, o avivamento é um constante mover do Espírito Santo, produzindo vida espiritual, vida espiritual. A terceira coisa, para obter dons. Amados, há um grande erro quando as pessoas acham que é que pelos dons eu sou cheio do Espírito Santo. Não, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo os dons. Ah, mas o batismo no Espírito Santo não é quando eu recebo um dom? Quem ouviu falar de Billy Graham? Sabe qual era o dom de Billy Graham? Não era falar em línguas, não. Não estou dizendo que ele não falasse. Qual era o dom de Billy Graham? O que eu acabei de dizer, ele? Palavra. Gente, Billy Graham foi o cara que entrou na União Soviética quando existia o fechamento do comunismo. Ele foi o único que entrou lá. Queridos, era um pastor americano que foi permitido ele entrar na União Soviética para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque quando se ouvia Billy Graham, se ouvia uma mensagem de unção, uma mensagem de intrepidez. E Billy Graham foi um homem que, ao ser convidado para ser presidente dos Estados Unidos, ele ousou dizer: eu não vou me rebaixar de pregador do evangelho para presidente dos Estados Unidos. Isto é unção, amados. Isto é unção. Quando você sabe que você está na posição que Deus te colocou, é a melhor posição que você está. Mas muitas pessoas estão perdidas porque não sabem. Quantas chegaram para mim lá na igreja, bispo, com certeza aqui é a mesma coisa, com certeza Giba, lá onde você está, a pessoa chega toda animada: pastor, o Espírito Santo me mandou aqui. Glória a Deus, amém. Quem sou eu para dizer não? Daqui a pouco está saindo: pastor, estou indo embora. Ah, mas por quê? Ah, não gostei. Eu muitas vezes no início, bispo Roberto, eu fui um trouxa gospel. Mas nos últimos eu comecei a profetizar: de tu vai voltar aqui. Em nome de Jesus, tu vai voltar aqui. Porque se foi o Espírito Santo que te trouxe, é o diabo que está te tirando? Tu vai voltar aqui. Porque se o Espírito Santo falou, ele não erra. Estão lá de volta na igreja. Estão me escutando. Porque sabem, só não cito nomes. Amados, quando você está na unção de Deus, você sabe que onde você está é o lugar onde Deus quer que você esteja. Eu tinha um jovem senhor lá na igreja que ele nasceu na igreja católica e ele disse: olha, na igreja católica eu recebi as primeiras informações. Aí um dia ele começou a namorar uma menina que era mormon. Aí foi fazer estudo dos mormons, e os mormons estudam muito a Bíblia, viu? Estudam mesmo, eles estudam a Bíblia. Só que chegou no momento que eles tiram a Bíblia e começam a estudar o livro deles. E aí esse rapaz levantou a mão numa aula daquelas e disse assim: não me leva a mal, mas o que você está dizendo agora está contradizendo a Bíblia. E o cara: não, foi o anjo Moroni que falou. Aí ele citou aquela palavra: mesmo que um anjo fale, seja anátema. O senhor está convidado a se retirar. Aí ele foi para a igreja luterana. Na igreja luterana ele aprendeu que ele não somente existia Deus, que ele aprendeu na católica, que existia a Bíblia que ele aprendeu nos mormons, mas que ele precisava invocar o nome de Jesus para ser salvo. Então ele invoca o nome de Jesus para ser salvo na igreja luterana. Mas alguma coisa faltava na vida dele. Ele sabia que alguma coisa faltava. E um dia ele, convidado por um colega, ele é biólogo. E aí chegou lá na igreja e ele conheceu o quê? O Espírito Santo. Aí ele foi totalmente transformado. Porque o Espírito Santo, queridos, é ele quem revela a mesma palavra que ele leu. Não, o mesmo Deus que ele conheceu na católica, a mesma Bíblia que ele leu nos mormons,
o mesmo Jesus que ele recebeu na igreja luterana, mas agora com o Espírito Santo, aquilo tinha vida, tinha sentido. Vocês estão entendendo? Digam amém. Aleluia, aleluia. Para obter dons. Mas pastor, então eu não tenho que ter os dons. Não, querido, é importante ter os dons, mas eu já vou explicar sobre isso. Diz as Escrituras lá em Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem é que dita as regras? É o Espírito Santo. Eu tenho alguns testemunhos que vão vindo na minha mente. Tinha um pastor muito avivado e eu levava ele em alguns eventos. E, claro, ele chegava na igreja e começava a profetizar na vida das pessoas, profetizava. E uma senhora lá da igreja veio: pastor Carlos, sempre que você traz o pastor aqui, ele fala, e ele falou na minha vida. E eu fiquei olhando, um cara de pastel. Aí eu deixei ela falar, falou, porque ele é um homem de Deus, porque ele foi usado, porque isso, porque aquilo outro, e eu olhando com cara de pastel. Quando ela parou, eu digo: parou? Eu estou orando e jejuando por esse teu caso há muitos anos, e agora que ele simplesmente falou, eu deixei de ser homem de Deus, é isso? Ela se tocou e: não, pastor, que é isso? Pastor, que é isso? É porque você não mudou de vida quando eu falei a palavra. Quando eu falei a Bíblia, eu citei a Bíblia e você não mudou a vida. Agora vem um homem de fora, fala em meia dúzia de palavras em línguas, interpreta em português, e agora você vai fazer? Raça de víboras, virei João Batista. Dá nojo. Bispo Roberto aqui, eu não sei quem é o seu pastor lá da sua igreja, mas aqui é o Bispo Roberto. O Bispo Roberto está aqui em cima falando a palavra, aí você ouve lá um cara na internet num dia sem querer, enviado por alguém que você nem sabe quem é, e diz: oh, esta é a palavra de Deus na minha vida. Presta atenção, queridos. Te liga, bico de luz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, tem uma outra também. Pastor, o teu pai falava que o senhor é profeta. Sim. E por que eu não vejo o senhor profetizando? Eu digo: eu profetizo quando Deus fala. Eu vou inventar a profecia? Eu vou inventar a profecia, amados? É isso que vocês querem? Que eu peque contra o Espírito Santo? Eu falava isso na cara dos irmãos. Agora, tu lembra que eu já profetizei na tua vida? Já. E como é que foi? Ah, foi bênção. Ah, que legal. Joinha. Amados, a pessoa quer profecia uma atrás da outra. Giba, homem de Deus, fica de pé. Não, senta, fica sentado. É para teimar, entendeu? Giba, homem de Deus, levanta-te e resplandece. Só que o pastor lá, dele, como é que é o nome do teu pastor? Pastor Ricardo Negão, mas ele é branco. Essa é uma piadinha nojenta. Misericórdia. Adilson, me perdoe. Ele já falou esse versículo quantas vezes lá na igreja? Levanta-te, vai, resplandece. Eu sou contigo. Não te preocupa. Eu sou teu amparo. Quando começou a pandemia e as igrejas fecharam, eu sou homem de Deus, mas você acha que a gente não se preocupa? Eu não sei como é que o bispo se virou aqui. Também é homem de Deus. Mas daqui a pouco você começa a ver: oi, a igreja fechada. Né? Aí eu fui para o joelho. E o senhor abre a Bíblia, eu abri a Bíblia.
Não temas e nem te assombres. Eu ouvi aquela palavra e fui fazer o quê? Eu fui estudar o que era temer e o que era assombro. O medo, algumas Bíblias dizem medo. Sabe o que é medo? Medo é algo interno. O assombro é algo externo. Não tenhas medo interno. Não te assombres, o externo. O que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo fora de você, eu quero dizer para você que Deus pode lidar com isso. E eu comecei a viver o espiritual. Sabe, às vezes Deus precisa fazer coisas para que você se movimente. E eu comecei a ver milagres. 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 Todo esse tempo de pandemia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sei que eu posso contar com o bispo, com a bispa. Em nenhum momento eu liguei para cá para pedir um centavo. Sabe por quê? Porque Deus estava fornecendo todos os centavos que eu precisava. Vida espiritual, amados, ela vai além do normal. O pastor Giba falou aqui que muita gente quis ajudar ele financeiramente. Ele disse: eu não preciso de dinheiro, eu quero orações. Eu quero orações. Eu quero orações. E as pessoas ligavam: pastor, está tudo bem? E eu lembrava que meu pai dizia assim: com Jesus, tudo bem. Os dons espirituais, queridos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Dom espiritual não é simplesmente para você dizer que tem. E muitas vezes quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: mas o teu pai disse que você tem esse dom. Tenho. Ah, mas eu não vejo se manifestar. Você não viu, mas eu já fiz. Porque o dom não é status, o dom não é para ficar, ó, veja, eu tenho, você não tem. Eu louvo a Deus que quando eu estou vendo os pregadores, eu começo a verificar a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quando eu vejo os músicos tocando, eu vejo a ação do Espírito. Eu não vejo mais as pessoas. Eu vejo a ação do Espírito Santo. Você entende isso? Não importa quem vai tocar. Claro, obviamente, não vai tocar qualquer um, né, Adilson? O Adilson não ia deixar qualquer um tocar aqui. Apesar que o Giba tocou. Estão abrindo essa... Já estão começando a abrir a sessão, Adilson. Não é? Mas eu sei que isso é oportunidade para ele, né? Dá uma oportunidade para o menino. Ele chama os outros de menino. Dá uma oportunidade para o menino. O Giba é uma benção. O Giba esteve lá com a gente no Rio Grande do Sul. O pessoal amou ele. Eu fiquei num ciúme. Aí eu lá no Culto Racional fiz um vídeo com ele. 3º lugar no canal. Aí eu fiz agora um pré-aviva. Aí o povo... Que benção esse pastor Gilberto. Que benção esse homem. Oh, glória a Deus. E nem não citaram o meu nome. Misericórdia. É porque o que falavam de Jesus? Na sua casa ele é comum. Queridos, aqui eu posso ser um pastor, oh, que maravilha, oh, glória a Deus. Lá em Porto Alegre, rapaz, sou tão comum. Bem comum. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é importante. Por quê? O que os dons do Espírito Santo fazem? Primeiro é para ele. Era proveito dele. Quando eu perguntava para o meu pai: pai, Paulo fala que eu tenho que procurar os melhores dons. Tu quer me dar uma dica, pai? Ele dizia: filho, fica na presença do Senhor, que na medida da necessidade, Ele vai te dar. Quanto mais você fizer,
mais você terá. Eu lembro quando apareceu o primeiro demônio da minha vida. Igreja Batista, culto de oração. Lá a igreja do meu sogro. E eu estava com meu cunhado mais velho, Felipe, pastor Felipe hoje, na época não era. Nós éramos só do louvor, eu sempre toquei a bateria, o Felipe tocava teclado. E nós estávamos incumbidos de fazer a gravação, porque o meu sogro gravava para uma rádio. Porque ele ganhou para Jesus uma senhora que era esposa do dono do Jornal do Comércio, lá em Porto Alegre, e ela gostava muito do pastor Samuel. Eu tive o prazer dela, imagina, uma senhora... Nasceu a minha filha, ela foi lá em casa entregar um presente. Sabe, eu fiquei assim, meu Deus. Casei com uma mulher que é amiga, glória a Deus. Né? Mas estávamos ali fazendo o programa, rolo desse tamanho. O Giba conhece, que o Giba é bem velho. E tinha uma janelinha. Porque assim, você entra, está o altar lá, só que o altar é mais alto. Tem um buraco aqui assim, obviamente tapado, que é a piscina onde faz o batismo. Do lado você sobe uma escada, tem um segundo andar em cada ponta assim. E um é por onde os batizandos saem, na verdade aí eles descem, né? Subir a uma sala de aconselhamento, ou se acontece alguma coisa, alguém cai endemoniado, ou uma pessoa, sei lá, levam para aquela salinha ali, e a outra é na sala do pastor, e em cima o estúdio. Tô o pastor Felipe, que não era pastor, já volto a dizer, e o André Espíndola. O André Espíndola, vocês devem ter conhecido, que ele que fazia a gravação do Diante do Trono. Ele é primo da minha esposa. E vamos lá, e daqui a pouco olhou pelo vidrinho assim, eu não me lembro se foi o André ou se foi o Felipe, e disse, olha, endemoniado. E nós ali estávamos fazendo um serviço, né? Pô, o Senhor abençoa, né? E voltamos. Daqui a pouco um olhou pela janelinha. Ih, rapaz, o demônio ainda está lá. E cercado pelos diáconos, cercado, um monte de gente. Daqui a pouco os dois olham para mim. Olharam para mim, os dois disseram assim, Carlinhos, vai lá e expulsa. Por que vocês não vão? Mas eu não falei isso, queridos. Eu disse, quer saber? Estou indo. Quando eu comecei a descer a escada, eu pensei, por que eu falei essa porcaria? Rapaz, o demônio se debatia, o pessoal não encostava. Se debatia. Quando eu cheguei perto, era uma mulher com força de uns 3, 4 homens. Era uma mulher. E eu olhei, cheguei e disse, Jesus, e agora? Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer assim, espírito de confusão na oração. E eu tirei minha atenção do diabo e comecei a olhar para os irmãos. Sabe o que está acontecendo? Um dizia, sai, outro dizia, está amarrado, outro dizia, fica, paga um lanche para mim. Cada um falava um negócio. Eu acho que o demônio estava ali tipo assim, ó. A gente ri depois, porque na hora... E na hora eu disse assim, irmãos, e quando eu falei irmãos, eu me lembrei de Caleb. Eia, é o meu herói, Caleb é o meu herói. Eia, aí a galera olhou para mim. Gente, o negócio é por segundos, eu digo assim, meu Deus, está dando certo. É sério, o negócio é rápido. Se o bispo lembrar da primeira vez que expulsou demônio também, né? Vai ter uma história, porque é um negócio impressionante. Eu digo, irmãos, orem pela minha mão, para que Deus coloque fogo na minha mão. Lembra que eu falei, abre a tua boca e ele vai te encher? Depois que você fala, você pensa assim, o que eu estou dizendo? E os irmãos, Senhor, coloca uma bola de fogo na mão do Carlinhos. Eu era só o Carlinhos. Eu não era diácono, não era pastor, não era evangelista. Eu era só baterista. E baterista não é nada na banda.
Né, Júnior? É só o que faz barulho. O som tá ruim, é a bateria. Aí fazem esse negócio, continua ruim, é a bateria. Botam o baterista fora do prédio, é a bateria. Misericórdia, irmãos. O irmão acha que o som está alto, senta atrás. É surdo, senta na frente. Está com frio, senta no meio. Está com calor, senta nas pontas. Oh, vai revelando, Jeová. Aí cada um chega lá para o camarada lá atrás, tu pode diminuir o ar. Aí o outro chega, tu pode aumentar o ar? Ô Kennedy, pode aumentar o som, pode diminuir o som? Ah, vai. Hoje, João Batista aqui. Misericórdia. Não é para rir, é sério, irmão. E na hora que os irmãos começaram a orar, eu comecei a ver, aí eu prestei atenção no demônio. O demônio estava no chão, eu não vou me deitar aqui para não, né, mas pensa, ele está no chão. E daqui a pouco ele se posiciona nos cotovelos. E começa a olhar para a minha mão. E os olhos começam a regalar. E eu comecei a olhar. O negócio está aqui, eu não estou vendo, mas está. E eu comecei a fazer o quê? Ir em direção a ele. Sabe o que ele começou a fazer? Passinho Michael Jackson no chão. Aí eu digo, tá fugindo? Aí eu fui mais rápido e soquei pela boca. Quando eu soquei pela boca, aquele demônio deu um berro e foi embora. Aí quando eu fui embora, eu olhei para os irmãos, todo cheio de orgulho santo, e digo, agora é com vocês. Mas quando eu entrei por aquela porta, Dilson, eu fui para o banheiro e comecei a chorar, misericórdia, Jesus. É isso que tu quer na minha vida, esse ministério. E o Espírito Santo falou novamente. Sempre que for necessário. Expulsei alguns demônios na minha vida. E eu comecei a gostar. E um dia o Almir Guimarães, um pastor lá do Rio de Janeiro, um olho de vidro, ele tinha o óculos do lado esquerdo, era vermelho, um nordestino, lá da Rocinha. Ele chegou lá no Rio Grande do Sul, nordestino. Carlinhos, conheço teu pai há muitos anos. Tu quer aprender a expulsar demônio? Eu digo, vou te ensinar. Tu quer que os olhos sejam abertos para os demônios? Eu digo, quero, não quer não. Porque é triste, eu ando na rua e eu vejo todos os demônios em cima dos ombros. Aí ele falou para mim de um filme, Gremlin. Sabe o Gremlin? Lembra do filme? Que o bichinho bonitinho botava água nele e eles se transformavam nos demôniozinhos? Assiste no Netflix. Mas nem tem nesse Netflix aí. Sei lá onde é que tem. Né? No Prime. Net. Eu digo, como é que é, Almir? A maioria das pessoas, o demônio não está dentro, o demônio está fora. E o demônio está aqui, ó, só aqui. Ó. Foi o que o Giba pregou hoje. O diabo está aqui, ó, tagarela. Se o diabo estiver falando agora com você, tipo assim, ó, olha, isso aí que ele está falando é besteira. Expulsa ele, amado. Expulsa, porque não é besteira, não. E ainda diz mais assim, olha, demônio, não é besteira. E eu quero ser usado, que nem o pastor Carlos. Tem uma meia dúzia com coragem aí de expulsar demônio. Mas eu quero voltar aqui para o texto, queridos. Dons espirituais. Os dons espirituais. Veja bem, você chega na igreja e você vê os anjos. Lembra o texto? Cadê o texto aqui? Ah, não, esse é da visão espiritual. Depois eu falo sobre isso. Vamos continuar nos dons espirituais. Meu pai era muito usado nos dons espirituais. Mas um dia, e eu quero falar da parte também, quando nós, veja bem,
você tem que saber por que existem os dons, que utilidade tem e o que vai fazer na sua vida. Eu vi meu pai chorando num quarto de hotel, clamando: Senhor, tira de mim este dom. O que aconteceu quando nós estávamos na Europa? E veio um homem numa cadeira de roda que não tinha as pernas. Meu pai jogou sobre ele o seu terno, e ao tirar o terno, haviam 2 pernas. E aquele homem deu um salto e começou a correr. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Mas no final do culto, todo mundo começou a correr, tocar no meu pai. Começaram a tocar no meu pai, tocar no meu pai. Glória a João Carlos Marques. Maior homem de Deus. Sério, foi embora, não quis jantar, fomos para o hotel. Eu comecei a estranhar, meu pai comia bem. Chegou no quarto, ele dobrou os joelhos e chorou como nunca. Meu pai começou a chorar na minha frente, eu pensei: o que aconteceu? Pai, tu está bem, o que houve? E eu comecei a ouvir ele dizendo: Deus, tira de mim esse dom, porque eu não quero ser superior a ti. Terá, manás. Eu não quero ser visto como alguém maior do que a tua presença. Queridos, eu não sou ninguém diante do Senhor, mas eu sou acima deste mundo vil. Você entendeu o que eu falei? Eu não sou ninguém diante do Altíssimo, mas eu sou, e você também é maior do que o mundo lá fora. E você tem o poder de Deus para tirar aqueles que estão cativos. Falei ontem à noite, Paulo estava preso na cadeia, mas ele louvou o Senhor. E aquelas pessoas que estavam livres descobriram que eles que estavam presos, e Paulo, que estava preso, era o verdadeiro livre. Isto é Espírito Santo, amados. Isso é Espírito Santo. Visão espiritual. Visão espiritual aberta. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, preste atenção que todos esses textos citam que estes homens estavam cheios do Espírito Santo e depois falam do que aconteceu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos 7:55. Onde é que estava o Estevão nesse momento? Estava de turismo? Estava no Aviva, na igreja Manancial? O que estava acontecendo com ele, pastor Giba? Estava sendo apedrejado. Mas quando Estevão olhou para os céus, aquelas pedras não faziam coceira, perto da majestade, da glória, do que ele estava vendo, Urabás. Se ficares firme, verás também. Porque quem vai esperar você na porta dos céus é o próprio Cristo. Porque honra quem tem honra e Ele sabe honrar. Ele não manda ninguém lá para te buscar, não, é Ele. Ele estará na porta. E Estevão vê esta visão. Naquele momento Estevão disse: Senhor, mata esses que estão me apedrejando. Não, porque quando você está vendo a visão espiritual, o mundo não está nem aí mais. Você não dá mais atenção para o mundo, amados. Por isso que você precisa viver uma vida espiritual. Há um texto na Bíblia, ali em 2 Reis 6,17. Cercaram o lugar onde estava o profeta Eliseu. Cercaram. Cavalos e cavaleiros, com lança, com espada, com escudo. Era muita gente para descer a lenha ali no profeta.
E o menino de profeta sai, e vê aquilo e corre para dentro. Eliseu, Eliseu, o que foi, meu filho? Não tem pão, mandei tu buscar o pão, não tem pão, é isso? Não, nós estamos cercados, carros e cavaleiros, espadas, lanças, são muitos. E o profeta Eliseu orou e pediu ao Senhor: Senhor, peço-te que abra os olhos para que este moço veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados, que Deus abra os teus olhos para que veja os anjos do Senhor que te protegem. Mas eles só te protegem quando você está em santidade, porque anjo não pode olhar quando há pecado. Anjo que olha quando há pecado é anjo caído. Eu tenho anjos que me acompanham. Meu pai tinha esses anjos. Meu pai falou, deu ordem: quando eu partir, fiquem com meu filho. Eles estão aqui. Mas o melhor de tudo, amados, é quando eu chego num lugar como esse e eu vejo que lá fora, eles estão lá. Eles estão lá por tua causa, para que você não seja atingido aqui. Mas depois que você passar a barreira desses anjos, se você quiser continuar com a proteção deles, você precisa afirmar a vida com Cristo. Isto é vida espiritual. Eu voltei de um retiro. Amados, meu pai morreu em março. Não foi esse ano, faz 3 anos. Meu pai morreu no mês de março, nós tínhamos retiro na Páscoa em abril. Meu pai morreu, lá fui eu fazer o retiro, lógico. Minha mãe estava no retiro, minha irmã estava no retiro, meu cunhado Fernando, casado com a minha irmã. Estávamos no retiro, eu estava no retiro. O palestrante era meu outro cunhado, que também é Fernando, casado com a Rosane. Porque a minha irmã é Rosane, a irmã da minha esposa também é Rosane, e as duas inventaram de casar com o Fernando. Olha que bagunça. Tanto nome por aí vai casar com o mesmo nome. E eu estou ali e o pastor Fernando está ministrando a palavra, e ele está ministrando a palavra, e daqui a pouco ele diz assim: a pastora Deva vai orar pelas mulheres, o pastor Carlos vai orar pelos homens. E naquele momento que a minha esposa começou a orar pelas mulheres, eu comecei a ficar inchado. Mas não é inchado, o corpo não estava inchado. Eu sentia o meu corpo inchando. Eu digo, eu vou estourar, eu vou explodir, que negócio é esse, Senhor? E começou a doer, eu comecei a bater na parede. E eu comecei a clamar: Senhor, o que é isso? Eu vou explodir, eu vou morrer. E a minha esposa acabou de orar pela última mulher. O Fernando disse: agora o pastor Carlos vai orar. Eu saí da parede e encostei no primeiro homem. Quando eu encostei no primeiro homem, eu comecei a esvaziar. Eu digo, algo está saindo de mim. E eu comecei a colocar a mão, e eu colocava a mão e eu ia esvaziando. E quando eu coloquei a mão no meu cunhado Fernando, casado com a minha irmã, que era para o meu pai como um filho, eu abracei ele e chorei aquele choro gostoso, Gibo, que só tu sabe. Aquele choro que você... E ali eu caí arrebatado. Eu fui arrebatado. Cheguei na porta dos céus. Na porta que meu pai sempre descrevia, que é um arco. Do lado de cá você lembra quem você é. Passou para o lado de lá, você não lembra mais. Porque ali sai toda o mundo da sua cabeça. E só fica as coisas gloriosas que o Senhor permite. E eu estou aqui desse lado. E eu estou olhando aquela visão espiritual e um monte de anjo, a perder de vista. Tudo preparado para a guerra. Todos eles preparados para a guerra.
E daqui a pouco eu começo a ouvir aqueles passos. É bem coisa de filme, assim, coisa tremenda. E tá. Pelo lado vem uns anjos com uma baita de umas trombetas. E se posiciona na frente de todo aquele exército. Um monte de trombeta. Daqui a pouco abre. Gente, parece que é um clone. Um anjo parece que é clone do outro. Porque, gente, não é um mexeu, depois o outro mexeu. Gente, todos eles mexeram na mesma hora. Eles estavam de frente para mim e eles fizeram assim, a barulheira e tal. Quem é que está lá no fundão? Jesus. E Jesus vem vindo, calmo, sereno e tranquilo. Jesus, com ele vem a paz. Com Jesus vem a paz. Sabe o que é paz em meio à guerra? É Jesus. Você está em guerra? Jesus. Ele traz paz em meio à guerra. E ele vem, ele fica numa certa distância e Jesus não fala, ele só pensa. E entra na sua mente e você começa a entender. E ele disse para mim, tudo está pronto, Carlos. Volta e diga que tudo está pronto. E ele olhou para trás e fez assim. Quando ele fez assim, de trás daqueles milhares de anjos, nenhum deles se mexeu. Todos eles olhavam para Jesus. Saíram anjos sobre aquele grupo e começaram a passar por cima de mim e começaram a descer. E eu olhei para trás, estava a terra. E novamente ele diz, tudo está pronto. E ele fez assim. Quando Jesus se desloca, atrás dele está meu pai. Meu pai olhou para mim e não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ele era. Jesus se posiciona na frente de novo do meu pai e faz assim, e eu, acordo lá no retiro. Por que eu estou falando isso, amados? Porque Jesus faz questão de dar visão espiritual para você. Porque quando você trabalha para Ele, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você trabalha para Jesus, quem é a pessoa mais interessada em vencer? É Jesus ou você? Presta atenção. Em que se concretize a vontade de Deus. É de Jesus ou é de você? É de Jesus, sim. Aleluia. É de Jesus. É Jesus, amado. É Jesus, ama você. Jesus diz, vem trabalhar para mim. Muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas dores, com a nossa casa, com a nossa família. O pastor Giba falava a mesma coisa que meu pai dizia, que Jesus dizia para ele, olha, cuida dos meus que eu cuido dos teus. Amado, cuida dos outros que Deus vai cuidar dos teus. Começa a orar mais pelos outros, começa a orar mais pelos outros. Porque Jesus trabalha de forma diferente que nós. Quanto mais você fizer pelo outro, mais você terá dele. Porque o que rege é o amor de Deus. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e era o meu pai, Deus não tem amor. Dava aquela, Deus é amor. Foi ele que inventou o amor. E nós ainda não sabemos o que é o amor. O amor que ele gerou no Filho Jesus Cristo. Que no momento quando perguntou para Pedro, o que dizem que eu sou? Tu és, foi o Espírito Santo que te falou.
Mas quando Jesus disse, olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que... E Pedro disse, não. Ele disse o quê? Sai de retro, Satanás. O Giba pregou hoje de manhã. Pedro, não deixe a tua boca ser usada pelo inimigo. Pedro, te liga. Eu vim com um propósito, eu vou até o fim. Amém, amados? Agora eu vou para a segunda folha. Mas para a bênção de vocês, a segunda folha é bem pequenininha. Eu já vou terminar. Quinta coisa. A que eu mais gosto. Eu gosto. Desde pequeno, meu pai se juntava com os outros homens de Deus. E era 1h, 2h, falando das coisas, dos demônios e dos anjos que apareciam e das coisas que aconteciam. E eu ali, glória! Star Wars era fichinha perto do que aqueles homens falavam. Né? Nem sei se você sabe o que é Star Wars. Também não sei o que anda passando hoje, porque eu não assisto. Não que não possa assistir, viu, irmãos? Pode assistir, não tem problema nenhum. Desde que você tenha o controle na mão. Virou bobagem, muda de canal. Amém? Viver o sobrenatural de Deus. Desde pequeno eu estou escutando as coisas sobrenaturais de Deus. Coisas bem loucas. Meu pai, quando veio o grande avivamento, ele começou com um grupo de pessoas, pegava uma Kombi. A Kombi era tão furada que quando chovia, chovia dentro. E era mais ou menos tipo o carro dos Fred Flintstones, porque eles colocavam o pé no piso, furava, botava lá no chão. Uma Kombi velha, ela andava no milagre. Pneu careca. Era aquele tempo em que não se podia vender combustível no final de semana. Lembra disso, Giba? Tu é velho mesmo, né? E aí, eles tinham que ir com um galão. Gente, era uma Kombi velha, podre, enferrujada, com pneu careca, com 3 galões de gasolina dentro. A Dilson. Bomba. Mas eles iam glorificando a Deus, louvando, porque meu pai pregava sexta, sábado e domingo. Então levava o pessoal da banda, porque o pastor convidava ele dizia assim, pastor, quando eu chegar na sua igreja, o senhor entrega a chave da igreja para mim. O senhor não dá nenhum palpite. Está fechado? Está fechado. Ele pegava, o pastor sentava, virava só um Harris membro. Ele pregava, os irmãos ministravam, mas todos eram tão cheios do Espírito Santo, que uma vez meu pai estava na Kombi, e o fogo de Deus pegou, e língua estranha, e vai, e todo mundo fechando o olho, e tendo visão, e aquela coisa toda, e dirigia a Kombi, um americano, Donald, o que fez o primeiro LP com o Asaf Borba. O Donald está vivo até hoje. E o Donald está dirigindo, e daqui a pouco, quando o meu pai olha o Donald está com os olhos fechados, com as mãos para cima. Quem está dirigindo a Kombi? Um anjo. Se você acredita ou não, Deus faz acontecer isso com eles. O pastor Luiz Cláudio contou um fato com meu pai, né, Luiz Cláudio? Foram numa igreja. O bispo ia expulsar um demônio, né? O bispo ia expulsar um demônio em algum lugar. Luiz Cláudio estava levando meu pai, e daqui a pouco, no meio da estrada, o carro do Luiz Cláudio apaga. Nada de bateria. E o Luiz Cláudio olha para o meu pai e tem a coragem de dizer para o meu pai dar uma empurradinha. É porque meu pai não dirigia, então só podia ser assim, né? Enfim. É exatamente, porque ele nunca dirigiu o carro. Só sei que o carro pegou. O carro chegou na igreja. O Luiz Cláudio, nada. Nenhuma luzinha. Nenhum vagalume dentro do carro para dar uma luz. E meu pai está pregando. E daqui a pouco meu pai solta. Não se preocupe que nós vamos sair daqui, né? Falou para o povo, né? Me ajuda aí. Eu vou resumir. Irmãos, terminou o culto.
todo mundo sai da igreja para olhar o carro do pastor Luiz Cláudio, para ver se realmente ia funcionar o que o pastor João Carlos Marques tinha profetizado. E o Luiz Cláudio estava tremendo que nem o Carlos quando foi expulsar o demônio. Eu sei, a gente passa por isso. Mas depois que você pega no tranco, irmão, a vida espiritual é assim, no início você assusta. Mas depois que pega no tranco, amado, o negócio passa a ser tão normal, que eu estou vendo anjos aqui e é normal, os anjos estão aqui, é normal, vira normal. Vira normal. É normal. E tem objetos aqui rodando, objetos, vários significados na Bíblia, estão rodando em cima de você. E isso garante a mim que vai acontecer algo com você. Crendo ou não crendo, vai acontecer, meu amado. Porque Deus não faz as coisas sem saber por que Ele faz. E o Luiz Cláudio deu a partida e o carro pegou. Amados, meu pai era um homem que tinha profundidade com Deus. E ele passou para mim como ser profundo com Deus. E é tão simples. Faz o que Ele quer. Ora para saber o que Ele quer. Pede autorização para Ele primeiro. Antes de fazer teus negócios, dobra o teu joelho. Antes de assumir um trabalho, dobra os teus joelhos. Você está entendendo? Vida espiritual, não é falar em línguas, é oração. Os dons virão por causa da oração. Estavam eles orando e foram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez pregavam a palavra. O Espírito Santo enche para o propósito de Deus. Não é para você, é para Ele. Eu estou aqui por causa dEle. Deus me trouxe a essa igreja. Deus me trouxe a essa igreja. A igreja que eu estava, eles iam me consagrar pastor. Meu sogro era o pastor. E quando chegou na hora de me consagrar, diáconos usados pelo diabo, chegaram e disseram, não consagra o Carlos. Consagra, não lembro o nome do outro, porque o outro era diácono. Era da rodinha, dos escarnecedores. Eu vou lá, abraço eles, amo eles, porque são meus irmãos na fé. Mas eu sei o que eles fizeram. Mas depois eu descobri, sabe o que, pastor Giba? Era tudo plano de Deus. Para que eu viesse para essa igreja abençoada. E se você não sabe que essa igreja é abençoada, amado, eu vou orar como Eliseu. Abre os olhos dos teus filhos, ó Deus. Todos nós temos erros. Pastor Roberto tem erros, pastor Roberto. Pastora Valdinéia tem. Pastora Valdinéia não tem, porque ela é minha mana. Se alguém disser que ela tem, vai se ver comigo. Mas sabe o que acontece com o bispo Roberto, comigo, com Giba, com o que acontecia com Davi? Deus chegava, Davi está errado. Ele imediatamente se dobrava. Diferente de Saul. O que é Deus? Saul peitava Deus. Quê? Não traz nada daquela cidade. Trouxe. E ainda ofertou para Deus o que Deus tinha dito que não era para trazer. E ainda falou profeta, tu demorou, profeta, tu demorou. Meu Deus do céu. Nós lemos a palavra de Deus e a gente repete os mesmos erros. Mas Davi, eu, o bispo Roberto, Giba, tenho certeza que o Bruno, como meu pai, eu sei que você quer que eu cite seu nome, não vou citar. Orgulho, soberba, arrogância. Misericórdia. Se o Senhor diz, para. Faz. Vem.
Quando o Luiz Cláudio me ligou, que oração, gente? Aquele lá é o horário da agora, 21h18? Eu já vou terminar aqui. Giba, tu não manda aqui. Quem manda é ali, ó. Bispo Roberto Alves Marques. Meu nome é Carlos Francisco Marques. A gente é parente? Não. Mas Deus me deu uma irmã, Valdinéia. A Valdinéia é tão amada na minha casa que a minha esposa chora por ti. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, amados, abri esse parênteses antes de continuar contando o que aconteceu comigo. Eu cheguei e ela disse assim: Carlos, eu oro por ti há muito tempo. Sabe o que é uma pessoa estar orando por ti e ela nunca te viu? Virei fã. Orava por mim sem me conhecer, agora me conhecendo, agora ela vai ver que eu sou bom, que eu sou bonito. Ela vai orar mais. Hã? Amados, a oração é um poder de Deus, a oração. E vamos lá, viver o sobrenatural de Deus, Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, essa é a passagem que um eunuco estava numa carruagem e ele estava lendo a palavra e ele não estava entendendo nada. O Senhor leva Filipe até encontrá-lo. Filipe o encontra, entra na carruagem, começa a explicar a palavra para ele. Veja, amados, sabe qual é o seu maior ministério? Primeiro, conhecer a palavra, estudar a palavra, até chegar ao nível de poder explicar a palavra. Porque senão dá problema. Abrindo um parênteses, não me deixa esquecer o que eu estou falando. Não, ele está aqui, não vou nem esquecer. É o eunuco, é o Filipe. Uma irmã me liga. Peguei o celular e a Débora assim, estava num jantar familiar. Ele desliga o celular, fica meio... Não, é uma irmã da igreja. E pastor é 24 horas. Pastor, eu estou numa coisa aqui, que eu estou uma amiga minha, que está dizendo que tem reencarnação. Ela pegou o texto que Moisés e Elias apareceram no monte. E eu, automaticamente, a mulher falando de reencarnação, o que eu penso? É espírita. Não era. Pasmem. Era evangélica. Testemunha de Jeová. Aí eu expliquei, não, é o seguinte, eles não morreram, eles foram levados. Pastor, me explica esse direito, vamos marcar, eu explico direitinho. Expliquei direitinho. Pronto, já está pronta para chegar para a amiga e dizer, querida, não leva mal, mas eu consultei os universitários e eu vi que esses dois homens aí não estão mortos, estão vivos. E eles virão, está lá em Apocalipse, eles são as testemunhas, eles vão vir, eles vão testemunhar, aí eles serão mortos. Está lá. Bom, mas eu não estou nesse texto aí. Saíram, desculpe, Filipe falou, e olha só, a gente não sabe o que Filipe falou, mas pelo que o eunuco disse, eis água, que impede de eu ser batizado? Então Filipe falou de arrependimento por batismo nas águas. Morreram o velho homem, mataram o velho homem. Sempre quando eu falo matar o velho homem, eu lembro do meu sobrinho. Fui lá num batismo que meu sogro estava fazendo, meu sogro batendo, e foi brincar com o neto, né? Meu sobrinho, ele pequenininho.
E aí, quando é que tu vai descer as águas? E ele lembrou, né? Vão matar o velho homem. Ele disse, mas eu sou só um menino. Eunuco desce, Filipe batiza, acabou o batismo, o que Deus faz? Pá! Levou Filipe. Filipe foi aparecer num outro lugar, queridos. 2 Coríntios 12, 2-4, para terminar. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu quero dizer uma coisa para você, as coisas espirituais são loucura, muitas vezes você não vai explicar, você não vai saber dizer como é que aconteceu. Esses dias eu estava na igreja, amados, eu estava louvando, eu gosto muito de louvar, eu até peço perdão aqui aos ministros de louvor, porque o que acontece é o seguinte, eu gosto tanto de louvor que eu canto mesmo, e eu tento cantar mais do que o cara que está aqui. E aí eu perco a voz e não consigo pregar. Então eu já aprendi que quando eu sou palestrante, eu não posso... Gente, eu sofro. Eu estou ali, né? Para não, né? Para não colocar para fora. Porque vocês viram como eu cantei ontem aqui com a Miriam. Quase que eu peguei o violão dela, mas eu não sei tocar violão. E eu não posso levantar muito esse braço porque eu tive um problema na coluna. Eu estou gordo, estou de regime, estou só na sopa, tem que diminuir. Os irmãos orem por mim, fiquem em espírito de oração. Não é? Que o Senhor tire de mim e mande para o Giba toda essa gordura santa. Não é? Em nome de Jesus. Misericórdia. Aí eu venho para cá. O Luiz Cláudio me compra uns negócios. Misericórdia, mas eu estou sendo fiel. Eu estou gravando aqui para minha mulher ver. Eu só comi um prato, né, Luiz Cláudio? Não mirem para lá, tá? Porque o Luiz Cláudio está sendo usado pelo inimigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Eu fico imaginando a visão espiritual deste homem, o que este homem viu. Era algo tão doido que ele não podia falar. Porque esse falar é doido demais, amado. Eu quero dizer para você, quando você chegar no céu, você vai ver doideira, porque são coisas totalmente diferentes do que você vive nessa terra, amados. É doideira, é vida espiritual, é vida eterna, é reino de Deus, é perfeição. Você não sabe o que é perfeição. É justiça, você não sabe o que é justiça, por mais justo que você queira ser. Santidade, por mais santo que você queira ser. Mas a palavra tem uma promessa, um dia seremos como Ele é. Um dia seremos como Ele é. Eu quero finalizar aqui, amados. Avivamento é um constante mover do Espírito Santo. Avivamento é um constante mover do Espírito Santo. Para quê? Para produzir vida espiritual. Eu ouvia do meu pai, eu sempre transmito essa frase: tenha uma experiência com Deus. Porque depois que você tiver uma experiência com Deus, mesmo que você não queira mais Deus, você não vai poder dizer que nunca aconteceu nada. Eu tenho tantas experiências com Deus, Bispo Roberto tem tantas experiências com Deus, o Giba tem tantas experiências com Deus, com certeza o Bruno também tem. O Paulo subirá, que a gente faz piadinha, será que ele vai? Ele subirá. Tudo bem, não entenderam? Mas são experiências que é o seguinte, não dá para voltar atrás, Giba. Não dá para voltar atrás, Bispo Roberto. Não dá para voltar atrás, meus amados. Então, quando você ora assim, Senhor,
faz de mim que eu não volte mais ao erro. Sabe o que você tem que fazer? Começa a viver uma vida espiritual, que tem experiências espirituais, e você vai ver que não tem mais como voltar. Não tem. Porque você não consegue mais viver sem ser avivado. Não dá mais. Você notava no meu pai pegava o microfone. Gente, tinha que arrancar o microfone dele. E pelo amor de Deus, Bispo Roberto, vem aqui, arranca esse microfone de mim. Vem aqui, meu amado. Porque quando você começa a falar, eu brincava com o Giba, essa folhinha aqui, gente, se você quiser vir aqui depois, eu não tenho a pregação na folhinha, eu só tenho os versículos. Porque eu não sou bom. Pode subir aqui. Meu chefe, gente. Ele vai dizer assim, teu chefe é Jesus. Porque ele não quer pagar meu salário, quer que Jesus pague. Não, ele é brincadeira. Está tudo em dia, está tudo em dia. Amados, não tem como voltar atrás. Essas folhinhas aqui são apenas versículos, porque eu não sou bom de memória. O máximo que eu sei, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O resto dos endereços, eu não sei o endereço, eu sei as palavras. Eu consigo citar os versículos por inteiro, mas o endereço para mim é ruim. Então eu anoto. Mas eu brincava com o Gipa, porque aquele pré-aviva que eu fiz no culto racional, que também está no Caminhando com Jesus, Discipulado Caminhando com Jesus, que é o canal no YouTube do Giba. Depois eu vou lá ver se eles me elogiaram mesmo. A gente terminou a live, que não foi live, só nós dois que era live para mim e para ele, ninguém assistiu. E a gente continuou conversando. E eu estava dizendo para ele assim, Giba, tá uma doideira, porque cada vez que eu leio a minha folhinha, Deus acrescenta alguma coisa. E eu disse assim, eu estou com medo de chegar perto da folhinha. Eu falei isso para ele, porque eu vou escrever um livro. Queridos, eu fui dar uma lida antes de viajar. E os versículos em negrito foi o que ele acrescentou. Se eu lesse mais um pouquinho, e enquanto eu estou pregando aqui, Deus está lembrando de coisas, por isso que eu tenho que encerrar. Porque você já entendeu que o avivamento, ele é para a glória de Deus. E aí eu pergunto, você quer a glória de Deus? A Elza já vai escrever lá. Conclui aí, Elza. Essa é a conclusão. Você quer a glória de Deus ou você quer ajeitar a sua vida? Já passou o tempo de ajeitar a vida, gente. Deixa Jesus ajeitar a tua vida. Tá com o microfone aí? Ligou aí? Tá ligado? Desliguei aqui.